Olá, meus amigos do programa Mercado Futuro, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma edição do programa Mercado Futuro. Hoje vai ser um assunto que eu acho um setor dos mais importantes do agro, que é essa questão de distribuição de insumos veterinários, agrícolas, e vai acontecer um grande congresso em São Paulo, que é promovido pela Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários, a ANDAV. A ANDAV congrega, primeiro, ela tem 32 anos, segundo eu recebi a informação aqui. Tem mais de 2.200 empresas associadas, vocês veem o tamanho do negócio. E no congresso, só para dar um aperitivo aqui, quem for lá vai ver mais de 120 marcas dos mais diferentes setores. Vai ter novidade no cenário de crédito agrícola, também o crédito para as empresas, e espera-se mais de 5.000 participantes. Agora, quem sabe tudo, eu só sei os aperitivos. Quem sabe tudo é o Paulo Tiburcio, que é o presidente executivo da ANDAV, essa associação que eu falei para vocês. Muito bom dia, Paulo, obrigado pela sua atenção. Começa contando para a gente aí qual é o principal objetivo desse grande congresso que vocês vão realizar essa semana. Muito bom dia, Resch. Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês e poder representar uma mensagem aqui tão importante da ANDAV desse congresso. O congresso ele é a 11ª edição. Nós estamos agora de 17 a 19 no Transamérica Expo Center em São Paulo. Os números que você deu aí, eu preciso que minha assessoria de imprensa também, que te passe esses números, acredite no potencial que nós temos, até mais do que isso, viu, Resch? Porque eu imagino aí a gente receber em torno de 8.000 pessoas. Nós passamos para você um pouco mais de 5.000, 5.400 foi a última edição presencial. Então nós estamos super ansiosos para receber todo o público. Esse evento é muito importante passar a todo o público, ele se baseia em três momentos conjuntos. O primeiro momento é a feira, uma grande feira, onde nós devemos estar aí próximo de 150 empresas em estandes dentro dessa feira. É uma feira que ela está ampliada em 30% de tamanho quando comparada com a última versão presencial. E nessa feira nós deveremos ter mais de 150 lançamentos de produtos ou de serviços que essas empresas vão levar até lá. Vamos falar de insumos, vamos falar de defensivos, vamos falar de sementes, vamos falar da área de crédito. Esse ano temos uma grande novidade na área de implementos agrícolas também, vamos ter expositores, vamos ter um grande espaço também da Embrapa, porque a Embrapa na área de pesquisa representa a grande mudança dessas últimas 5 décadas do agronegócio brasileiro. Enfim, esse é o grande espaço da feira, onde as pessoas vão poder circular numa área gigante, com mais de 150 empresas expondo e lançando produtos e serviços. Esse é o primeiro momento que eu chamo a atenção. O segundo momento que eu chamo a atenção é uma plenária que nós temos, que aí sim nós temos um conteúdo dentro de uma plenária por 3 dias, e nós determinamos a plenária do Congresso ANDAV. Dentro dessa plenária, 3 dias de conteúdos que trabalha intensamente toda a parte de gestão do distribuidor brasileiro e tudo que nós passamos e estamos programando para o futuro da agricultura e da agropecuária brasileira. É uma plenária de 1.000 pessoas e a grande notícia, Resch, que na semana passada esgotaram-se os ingressos para essa grande plenária. Então, nós vamos ter casa cheia por 3 dias de conteúdo na plenária do Congresso. E o terceiro ponto, então, feira, expositores, plenária, Congresso, e a terceira grande informação, que é a grande novidade, é que pela primeira vez essa feira tem um fórum da veterinária. Então, nós vamos ter uma plenária que vai tratar 3 dias também de conteúdo para o setor da veterinária, da pecuária, saúde animal, tudo isso. Então, assim, esperamos com certeza ter circulando por esses 3 dias cerca de 8.000 pessoas.
divididos na feira, dividido na plenária do Congresso e no Fórum Veterinário. E me conta uma coisa, essa feira é uma feira de negócios, é isso? É uma feira, não se faz negócios da feira, não se faz negócio da feira, mas é uma feira onde as empresas lançam seus produtos e serviços para depois se concretizar negócios dias seguintes. Ela não tem o negócio como título principal, até porque o espaço não possibilita a gente transformar essa feira numa feira de negócios. Mas, indiretamente, ela é uma feira de negócios e de boas práticas. Uhum. Tá, e qual é o assunto, por exemplo, qual é o tema do dia hoje para o pessoal de distribuição de insumos veterinários ou agrícolas? Nós vamos falar muito de agroeconomia, tá? Tanto na parte do Fórum Veterinária quanto na plenária Congresso e nos estandes também. Tudo se baseia em agroeconomia. E aí nós vamos ter, Resch, todo o conteúdo que você pode imaginar. Nós vamos ter, começamos o Congresso com um painel de abertura falando da coalizão multissetorial, todos os setores responsáveis para desenvolver a agricultura e continuar tornando pujante como ela é. Vamos ter uma palestra depois para falar da transformação do agronegócio brasileiro nas últimas 5 décadas. E daí a gente começa a desmembrar assuntos como sistemas alimentares e a responsabilidade brasileira no sistema alimentar. Por exemplo, nós vamos falar de combate à fome, vamos falar de combate ao desperdício e vamos falar também da importância do que o Brasil produz para alimentar o povo brasileiro e exportar para alimentar uma grande parte do mundo. Vamos falar de tecnologia. O que está chegando no campo, como que o agricultor, o distribuidor e a indústria está trabalhando com tecnologia. Então, vamos ter um grande painel para falar o que temos pela frente aí do 5G na agricultura, por exemplo. Depois, dando uma sequência, o conteúdo ele leva para uma parte da parte agroambiental. Nós vamos falar muito da responsabilidade agroambiental. Vamos falar de ESG, vamos falar de crédito de carbono, vamos tratar muito aí da parte de meio ambiente como um todo. Temos também um grande momento que nós vamos falar da parte de economia, um painel de onde vem o dinheiro para produzir. E vamos, nesse painel, também falar dos riscos, como se proteger dos riscos, seja ele climático, seja ele de inadimplência em pagamento, registros de cédula de produtor rural. Vamos tratar muito disso. Depois também, no meio de tudo, vamos falar da parte da resiliência da distribuição de insumos. O que o Brasil produz, o grande mercado de soja, de milho, de hortifruti, de pecuária, vamos abordar muito isso. E tendências de commodity. Aí entramos também nos mercados futuros. Fala-se muito de bioinsumo, vamos ter um painel tratando fortemente de bioinsumos. E diante de todas essas apresentações e conteúdos técnicos, a gente sempre termina os dias com alguma menção motivacional. Uhum. Então, vou dar um exemplo. No primeiro dia, a gente termina com um grande momento de uma palestra do Léo Chaves. O Léo Chaves, conhecido cantor e agora palestrante, o Léo Chaves vem fazer uma grande contribuição e uma mensagem social para nós. Então, a gente vai explorar muito isso também, porque as pessoas nós temos como base de todo o nosso negócio. Nesse momento dessa palestra do Léo Chaves, espera-se uma grande ação social no Congresso, com o engajamento de todo o setor, para a gente levar luz a entidades que nós colaboramos para a parte social e também trabalhar toda a parte ambiental que a gente trabalha forte o Congresso. No segundo dia também nós vamos ter, no final do segundo dia, uma grande menção social, sendo contada pela Sônia Rez. Sônia Rez é ex-presidente da Dudalina e ela vai falar muito da importância das pessoas na empresa. E no terceiro dia do Congresso, os conteúdos estão muito voltados a todo o movimento que o setor da distribuição vem passando nas fusões e aquisições, como que está esse movimento no mercado. E finalizamos o dia com toda a parte do compromisso da parte agropecuária sustentável
e uma mensagem do futuro dos humanos e o humano dos futuros. Ou seja, a gente fala do passado, a transformação em 5 décadas, tudo que a gente precisa para uma boa gestão, respeitando toda a parte socioambiental, e finalizamos com uma grande mensagem do que se espera dos humanos do futuro. Então, o conteúdo ele é muito dinâmico e a gente espera atender esse público de fornecedor, distribuidor e agricultor, e todo o seu conteúdo aí de ambiental dentro desse contexto. O distribuidor, Paulo, ele é o responsável, né? Quer dizer, assim como a Embrapa faz a pesquisa, como as indústrias produzem aí os mais variados produtos, o distribuidor, ele é o elo, ele liga tudo isso com o consumidor final, que é o agricultor. É assim mesmo que funciona, não é? Exatamente. E é importante, acho que o setor que a Andav representa, da distribuição, que são as revendas, esse setor ele tem uma responsabilidade de levar hoje em torno de 49% de todo o insumo que chega à mão de um produtor brasileiro passa por o sistema de distribuição. Nós temos outros percentuais que estão ligados às cooperativas e às vendas diretas. Mas o que passa pelo setor que a Andav está engajada é 49%. E o que passa não é só produto e serviço, são muitas informações. Então, aquilo que chega para o agricultor em termos de tecnologia, de inovação, de serviços, também passa junto pelo distribuidor. Então, essa é a expressão de qual a Andav representa esse setor. Levar produtos, serviços, tecnologia e inovação. Eu sempre uso, eu vou pedir um intervalo agora, Paulo, mas eu sempre uso para que as pessoas entendam o poder que tem um distribuidor na área do agro. Eu brinco, é uma brincadeira, é óbvio, é como quando a gente vai à farmácia, né? Eu vou à farmácia gripado, aí eu digo assim, eu sou tradicional, sempre usei Coristina, né? E o vendedor disse para mim, olha, mas saiu agora um outro comprimido Benegripe, que é bom para isso, é mais moderno, tem mais... Na verdade, eu uso esse exemplo para dizer que o distribuidor ele tem uma função social super importante e de informação, porque a informação de um novo produto, de um novo método, chega para ele. Ele é que faz a capilaridade desse negócio, na minha opinião. Mas vamos ao intervalinho e a gente volta já. Eu converso com o presidente executivo da Andav. Se vocês já não se recordam, é a Associação Nacional dos Distribuidores de Insumo Agrícola e Veterinário, com Paulo Tiburcio. Nós voltamos já, até já. Bom, estamos de volta ao programa Mercado Futuro, hoje falando da Andav, Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários. O entrevistado é o presidente executivo dessa entidade, o Paulo Tiburcio, que vai completar. No começo do programa, ele acertou todos os números que eu dei. Agora ele vai comentar o que eu falei, essa brincadeira que eu fiz aí, essa maneira que eu tenho de dizer qual a função, a importância do distribuidor. Paulo, vamos lá. Eu gosto de dizer, Ash, de uma maneira muito simples, né? O próprio nome distribuidor fala que ele distribui algo, né? E o nosso papel é distribuir os insumos e distribuir também tecnologia, inovação e tudo que tem de novo e de melhor, né? Então, eu coloco a Andav como se fosse uma pista dupla. Ela recebe muita coisa dos fornecedores, muita informação, muitos insumos e tem o papel de levar isso ao agricultor. Mas essa pista é dupla porque nós também pegamos as necessidades dos agricultores e trazemos de volta para os fornecedores para buscar soluções. Então, esse é o papel do distribuidor, no pé da palavra de distribuição, é o que a gente faz. E não é só levar produto, é levar junto com o produto
inovação, tecnologia e tudo que tem de melhor para o agricultor. E trazemos isso de volta. Então, e tudo isso, Recha, assim, só para fechar um pouco, como que a gente descobre o que o agricultor precisa, o que o fornecedor pode? Nós temos uma grande pesquisa, é a única pesquisa nacional, estamos no 7º ano, e no Congresso nós vamos ter o orgulho de apresentar um resumo dessa grande pesquisa, porque a nossa pesquisa, que avalia tudo, é o raio-x do distribuidor, e ali nós conseguimos avaliar o que a Andav precisa buscar e o que ela precisa levar para o agricultor e o agropecuarista brasileiro. E isso vai ser apresentado no Congresso com bastante conteúdo. Esse era um dos temas que eu ia te perguntar. Mas eu tenho duas questões para te perguntar. Qual é o papel, uma área que eu gosto, que é gestão? O que vocês vão mostrar de maneira de melhorar a gestão? Porque o distribuidor, ele, evidentemente, ele tem lá uma maneira de apresentar os produtos, ele tem os clientes e tal, mas existem sempre novas formas de gerir o negócio. E o outro assunto, depois de você responder a gestão, eu te pergunto em seguida. O que vai ter de gestão, de novidade nesse congresso? Então, o que a gente... quando a gente apresenta a pesquisa, essa pesquisa vai estar sendo apresentada e ela tem 8 tópicos. E a gente entra na gestão desses 8 tópicos. Tá? Aqui, só para resgatar com você, por exemplo, a gente tem um dos 8 tópicos é a parte comercial. Okay. Então, aí nós abordamos como devemos e quais as melhores práticas comerciais de gestão. Vou dar um exemplo. Hoje, quem está na linha de frente da área comercial dessas empresas? 30%, adiantando para você uma informação que vai ser passada, 30% da linha de frente do distribuidor está ligada à área comercial. E desses 30%, quem são essas pessoas? São engenheiros agrônomos? São zootecnistas? São veterinários? Isso tudo a gente trabalha e ajuda na gestão. Nessa questão comercial ainda, a gente fala muito como essas pessoas são avaliadas dentro do sistema de distribuição. Se ela é avaliada por faturamento, ou por gestão de área, ou por diminuição de risco. Então, toda essa parte de gestão comercial, eu te dei um exemplo. Aí a gente entra no outro tema, desses 8 temas, o tema finanças. Então, aí nós vamos trabalhar a gestão da parte financeira. Como nós vamos fazer a gestão de crédito? Aí entra registro de CPR, Cédula do Produtor Rural. Entra toda a parte de barter. Entra toda a parte de onde vem o recurso. Vem de banco privado? Vem de fintech? Vem da indústria? E nós segmentamos isso, inclusive, por culturas. Então, essa também é um outro modelo de gestão que a gente entra muito a fundo. É difícil falar para você, Ash, de gestão de apenas um item. Vou falar um outro item. Recursos humanos é um dos 8 tópicos que a gente entra a fundo no conteúdo do Congresso. Como a Andav pode colaborar com as melhores práticas de gestão de recursos humanos? Como contratar, como remunerar, como avaliar. Então, assim, é muito amplo. E o que a gente traz aí de novidade de gestão é muito difícil falar para você de um foco só. Mas a gente vai trazer a gestão de várias etapas. Recursos humanos, financeiro, comercial. Normalmente eu imagino que deve ter, quer dizer, uma empresa que está se mantendo na dianteira, ela deve ter, o pessoal que da frente deve ter um super treinamento, eu imagino, não sei. Eu vou dar um exemplo, outro exemplo. Nós estamos passando por um momento de muitas fusões e aquisições do setor. Tá? E hoje, um investidor ou um fundo, ele não adquire um distribuidor se esse distribuidor, por exemplo, não tiver um balanço auditado. Então, a gente entra nesse mérito também de gestão. Hoje, mesmo que o caminho não seja para ir para um fundo ou para o investidor, você tem que ter um bom balanço auditado. Então, a gente entra nesse mérito também. Tá, a outra pergunta que eu tinha para você. Qual é o papel dos distribuidores na questão, aí, já que você citou, ESG, Environment, Governance, né?
Você sabe o que é isso, é social e ambientalmente, econômico e ambientalmente correto. Qual é o papel de vocês, ou o papel da Andav? É um papel fundamental, porque nós captamos boas práticas e somos responsáveis de levar essas boas práticas ao agricultor. Ou seja, nós temos aí uma rede, hoje associados à Andav, de 2.310 associados, uma rede que beira os 50 mil funcionários que levam boas práticas ao agricultor. Então, nós, Andav, temos que levar essas boas práticas, seja ambiental, social ou de governança, para o distribuidor, para que ele também tenha material para levar isso ao agricultor. Então, essa responsabilidade de intermediar e de quase 50% da intermediação do insumo passar pelo nosso sistema, coloca para a Andav e para os seus associados uma responsabilidade enorme de multiplicar essas boas práticas. Então, a gente trabalha intensamente. E o Congresso, na sexta-feira, dia 19, começa com grandes painéis, muito na linha de ESG. Na verdade, eu acho que vocês já estão engajados desde o princípio numa atividade que é totalmente sustentável, ambiental, que é aquele plano do INPEV, da embalagem, né? Sim. Está desde o começo engajado nesse. Deixa eu te dar mais uma informação do Congresso também, né? Então, no segundo dia do Congresso, no dia 18, às 11h20 da manhã, existe uma transmissão ao vivo por 1 hora do Dia Nacional do Campo Limpo. Então, o INPEV vai estar estruturado dentro do Congresso Andav, com uma transmissão ao vivo para toda a rede, para toda a mídia brasileira, falando 1 hora sobre o programa de destinação correta das embalagens vazias de agrotóxico. Então, essa é uma grande ação que a gente comemora o Dia Nacional do Campo Limpo, que é o mesmo dia 18, dentro do Congresso Andav. E anteriormente, eu também te dei outros 2 exemplos aí da questão social, né? Nós vamos ter aí, com o Léo Chaves, aí, um grande momento social no encerramento do dia 17. Né? Então, e durante os 3 dias do evento, me permita até divulgar isso aqui, a Andav vai estar fazendo uma ação social. Nós temos um projeto chamado Agrosocial, Conexão Agrosocial, e essa conexão ela vai visar arrecadar fundos para colaborar de maneira social com 2 entidades. Tudo que a gente arrecadar vai ser dividido para o Instituto Hortense, que é uma escola de educação socioemocional de Uberlândia, construída pelo então Léo Chaves, idealizador, e outros 50% das colaborações arrecadadas a gente quer ajudar de uma maneira social o Hospital do Amor de Barretos. Perfeitamente. Eu converso com o Paulo Tiburcio, presidente executivo da Andav, Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários, e nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já para o último bloco dessa excelente conversa. Até já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. Hoje a conversa com o presidente executivo da Andav, Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários, a Andav. E a Andav faz um congresso enorme, grande, onde vão circular aí mais de 8.000 pessoas. A gente não sabe porque com a volta após... Eu acho que a pandemia não acabou, mas melhorou. Mas com a volta presencial, há no setor agrícola, isso já foi comprovado, um grande entusiasmo para voltar. Então, quando a gente fala que o Paulo, meu entrevistado, está dizendo em 8.000 pessoas, ninguém garante que pode aparecer 10.000, 11.000, porque as pessoas estão com vontade desse reencontro, seja com máscara, sem máscara, enfim, mas há um certo entusiasmo no setor. Ô Paulo, um congresso desse tamanho, ele requer
um aporte financeiro muito grande. Quem financia isso? Vocês têm patrocinadores? Aquela coisa de agora virou moda, patrocínio Platinum, prata, ouro, bronze, parece uma Olimpíada. Como é que paga essa conta toda? Essa conta, a Andav é uma entidade sem fim lucrativo e a gente busca parceiros para pagar a conta, são os patrocinadores, e existe um complemento também financeiro daqueles expositores. Então, um expositor, para ele ter o seu local, ele tem uma colaboração financeira de acordo com o tamanho e a localização. E eu abordei também aqui que nós temos 2 plenárias de 3 dias de conteúdo, né? Uhum. E para assistir esse conteúdo tem um custo. Então, a soma desses recursos é quem banca a estrutura, e lembrando que a Andav é uma entidade sem fim lucrativo. O objetivo principal do evento não é alavancar recursos. E temos uma outra parte social de alavancar recursos, que vão ser doações espontâneas que já começaram a acontecer via Pix para uma conta determinada que nós criamos para isso. Ok, e na verdade, quando você falou bastante de questões de futuro, o mundo está vivendo quer dizer, nas últimas décadas tem acontecido mais mudanças do que nos últimos séculos, né? Seja o que nós estamos fazendo aqui, quer dizer, uma entrevista que eu fazia no estúdio com um monte de gente, agora eu faço aqui com a internet. No setor de vocês, eu ainda não provei esse gostinho do 5G, mas vai ter, você falou no começo do programa, vai ter um tempo determinado para essa coisa da informática, digamos assim, né? Vai ter um tempo, tem um debate grande apresentado pelo Ministério das Comunicações e pelo Ministério da Agricultura, e nós vamos saber em detalhe, a gente até já sabe um pouco antecipado, mas tem muita coisa vindo. O Ministério das Comunicações está expandindo um grande projeto de comunicação rural no Brasil, que num primeiro momento ele vai ser muito avançado no 4G, até porque a tecnologia 5G requer muito mais antenas e muito mais ocupação de solo com essas antenas. Então, esse tema vai ser abordado profundamente lá pelo Ministério da Comunicação e da Agricultura. Você estava falando dos momentos que a gente vive, né? E o momento foi o Covid, depois outro momento agora essa guerra, né? E são muitos desafios. A gente vai falar muito desses desafios. Uhum. Mas também vamos enfatizar muito as oportunidades que esses desafios nos trouxeram. Isso é um tema muito intenso no Congresso. E vou dar um exemplo, por exemplo. Começamos o Covid, toda a questão de distanciamento, o agro não parou, enfrentamos esse desafio, e o Brasil desponta hoje a nível mundial como um dos grandes responsáveis para alimentar o mundo, não só o Brasil. Então, isso vai ser muito debatido também. Aí, quando a gente fala da questão da guerra do leste europeu, nós começamos a enfrentar problemas e riscos sérios de falta de defensivos, por questão de greve portuária, aumento de preço do petróleo, aumento de preço do frete marítimo, e dificuldade e incerteza de receber o fertilizante necessário. Mas tudo isso desencadeou uma crescente revolução e busca de alternativas. E a gente também quer, no Congresso, junto com a Embrapa, vai estar apresentando muitas alternativas na parte de fertilidade de solo, por exemplo, como explorar mais isso, os bioinsumos como uma grande novidade. Ou seja, os desafios foram gerados, mas, felizmente, o Brasil busca soluções para depender cada vez menos de importar princípios ativos e importar fertilizantes. Nós precisamos melhorar. O que eu ia te perguntar para a gente finalizar aqui era essa questão. Eu tenho lido em tudo nas redes aí, né? Mas que é muito provável que num prazo bastante curto, 85% dos fertilizantes usados no Brasil muito provavelmente serão chamados bioinsumos. Vocês já estão preparados para essa novidade, né?
Bioinsumo já é uma realidade, é muito crescente isso. E hoje o Brasil depende 85% da importação dos fertilizantes. E até eu gosto muito de comparar o Brasil, da agricultura brasileira, com a agricultura americana, né? A agricultura americana, ela depende, o inverso do Brasil, ela depende muito pouco de importação de fertilizante. E nós temos aqui no Brasil os bioinsumos, nós temos que trabalhar cada vez mais de maneira racional o uso dos fertilizantes também, e temos no Brasil muitas jazidas que podem ser exploradas. Acreditamos que a médio prazo o Brasil possa superar, a ter o seu suprimento para cerca de 60%, 65% do que nós precisamos. Tá? Isso leva tempo, isso está muito ligado à legislação, muito ligado à aprovação de órgãos ambientais. Mas os desafios estão levando cada vez mais o brasileiro a buscar alternativas. Nós não podemos continuar dependente de trazer ingrediente ativo dos defensivos como nós somos e nem tão dependente de trazer fertilizante como nós somos hoje. Alternativas estão vindo e muita coisa boa nós vamos ter nesse conteúdo do Congresso. E com certeza o Brasil tem alternativas. É um país que tem 3 safras por ano, pode ter até 4, e seguramente vai ter que ter. E isso, hoje em dia, com todos esses dados aí que você falou, eu nem sabia, nem imaginava que a logística, os fretes, enfim, que isso também afetava diretamente o setor de distribuição, mas é óbvio que sim. Há um movimento global, né, Paulo, para não depender tanto em alguns produtos de outros países, porque eu brinco um pouco dizendo que eu não sabia que o mundo era tão frágil. Um navio Evergreen encalha no canal de Suez, cria um caos mundial, né? Nosso tempo acabou, eu quero desejar muito sucesso nesse congresso da Andave e que seja pleno de êxito e que, enfim, que vocês consigam passar todo esse conteúdo que você contou para a gente aqui. Desejo muito sucesso, agradeço a tua disposição e fico sempre aqui tendo um espaço para vocês. Quando precisarem falar alguma coisa, eu estou à disposição. Agora a palavra é tua para os finalmente aí. Ok, Resch, nós que agradecemos a você e ao Mercado Futuro pela oportunidade e deixar aqui muito forte que a Andave representa um setor que tem cerca de 6 mil pontos de venda agrícola no Brasil e 14 mil pontos de venda para pecuária, ou seja, quase 20 mil pontos de venda de distribuição. E é isso que nós procuramos cada vez honrar mais e ter essa rede unida para levar ao produtor brasileiro toda a questão de gestão, tecnologia e inovação que a gente possa levar de melhor. Então, estamos aqui sempre à disposição e um orgulho estar aqui batendo esse papo com vocês. Muito obrigado, a honra é minha. Fica aí um pouquinho, só vou me despedir dos telespectadores. Bom, gente, é isso. O programa hoje foi com o Paulo Tiburcio, ele é presidente executivo da Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários e vai fazer um grande congresso aí para o qual eu desejo o maior sucesso. Até o próximo dia.